Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 2, As lições necessárias para a edificação da igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, O poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Terça-feira, ler com oração Efésios capítulo 1, versículos 19 ao 21. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. As duas testemunhas. Pedro, Tiago e João testemunharam a transfiguração do Senhor Jesus e viram a aparição de Moisés e Elias. Era necessário que os três principais apóstolos vissem Jesus glorificado para que levassem adiante o encargo de edificação da igreja. Seus vizinhos e colegas de trabalho sabem que você é cristão. No entanto, quando Cristo se manifestar, nós o veremos como ele realmente é. E nossos amigos e colegas nos verão na glória. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Rei do reino dos céus. Quando morreu, Deus o ressuscitou, o fez assentar nos lugares celestiais e lhe conferiu toda a majestade, autoridade, poder, honra e glória. Mesmo que surjam ataques da parte do inimigo, enfermidades, ao receber essa visão do Cristo em glória, não temeremos. Fiz uma cirurgia recentemente e tenho recebido muitas mensagens de irmãos e cooperadores e vi que muitos também foram tomados de enfermidades e problemas. Percebo que essas coisas são ataques do inimigo. As portas do Hades, o reino do inimigo, não estão contentes com a palavra que o Senhor tem falado à igreja. Estamos na reta final. O fim dos tempos se aproxima e o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Na igreja temos aprendido a negar a nós mesmos e tomar o caminho da cruz, não deixando brechas para o maligno. Os pontos de apoio de outrora que o inimigo tinha para atuar entre nós foram eliminados. Ele não tem mais entre nós aqueles que levantavam contendas, semeavam discórdias, espalhavam críticas e maledicências. Aleluia! O inimigo está perdendo lugar e nós, como geração final, ao receber essa visão da glória do Senhor, estamos avançando na edificação da igreja, preparando o repouso para Deus. A visão do Monte da Transfiguração é misteriosa e sobrenatural, pois eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus capítulo 17, versículo 3. Eles falavam sobre a partida, a morte de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 31. Os servos Moisés e Elias, que foram fiéis ao Senhor na época deles, apareceram no monte. A Bíblia relata que o corpo de Moisés foi preservado, bem como o de Elias. Em relação ao primeiro, a palavra registra: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6. O corpo de Moisés foi ocultado, pois Deus iria usá-lo posteriormente. Judas 9. Lúcifer, antes de sua rebelião, era um dos arcanjos mais prestigiados por Deus e talvez tivesse uma posição superior à do arcanjo Miguel. Quando o diabo tentava achar o corpo de Moisés, para que este não fosse usado no Monte da Transfiguração nem no final dos tempos, Miguel contendeu com ele,
mas não ousou proferir juízo infamatório contra ele. Elias também foi tomado por Deus. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículos 10 a 11. Deus ocultou o corpo de Moisés, e Elias não morreu, mas foi arrebatado. Isso porque tanto Moisés quanto Elias precisariam voltar para aparecer no Monte da Transfiguração e ainda na época da grande tribulação, como está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 4, que dizem: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Moisés e Elias precisavam ser preservados para mais duas ocasiões. Uma no alto monte, o Monte Santo, e outra na grande tribulação para apacentar o povo de Deus. Assim, não acreditem quando alguém disser que Elias já chegou, porque a grande tribulação ainda não começou. Hoje, o próprio Senhor Jesus atua por meio do Espírito Santo, enviado para, juntamente conosco, terminar a tarefa de edificação da igreja. Quando terminar a era da igreja, Moisés e Elias virão. Pergunta de hoje: como podemos avançar para não dar lugar ao inimigo e edificar a igreja? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.